Fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Paulo, bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Aqui a gente fala sempre sobre Flutter, beleza? Dessa vez a gente vai falar um pouquinho mais sobre o App Architecture, aqui na parte da... vamos falar de rotas e de injeção de dependência, que está basicamente tudo interligado nesse aplicativo. Então, na parte de injeção de dependência, a gente tem também, quer dizer, na parte de rotas, a gente tem configurações de injeção de dependência. Então, vamos dar uma olhada nisso hoje? Ó, aqui nas nossas pastinhas no nosso aplicativo, deixa eu dar um zoom aqui para vocês verem, a gente tem, né, aqui, config, data, domain, routing, UI e utils. Vamos dar uma olhadinha primeiro em routing para a gente ver, né? Ó, routing, a gente tem dois arquivos. Um deles é o router, né, que tem aqui o GoRouter, configuração do GoRouter, tá? Para configuração de rotas, então ele usa todo o GoRouter aqui, beleza? E o outro é o routes. A gente vai falar primeiro sobre o routes, né? O que é esse routes aqui? Ele é uma classe, né, que tem as configurações das rotas para a gente aqui. A gente tem aqui primeiro a rota barra, que seria a rota inicial, o barra, né? Depois a gente tem o barra login, né? Depois tem o barra search, aqui. Tem até um relativo aqui, né? O search relate, tem a barra results, results relative. Então, isso aqui são as rotas que tem nosso aplicativo. Depois, é bom observar esse método aqui, ó, para quando a sua rota precisa ter um parâmetro, quando a sua rota é uma rota com parâmetro. Então, eles usam essa forma aqui, ó, de booking with ID. A gente passa o ID para a rota e depois a gente faz uma espécie de uma concatenação. Esse routes, ele serve para a gente navegar, né? E quando a gente navegar com a rota que precisa de parâmetro, a gente utiliza essa função, mais ou menos assim, ó, routes, ponto, tipo, context, né? Usando o GoRouter, né? Ponto push. Aí a gente passa aqui routes, ponto, booking with ID. E a gente passa, por exemplo, um aqui, né? E aí, para ele navegar. Vamos ver se a gente encontra essa configuração de navegação em alguma parte do código. Aqui, ó, na home screen, tá vendo? Ó? Context.push. E aí ele pega esse routes with ID e ele passa aqui, né? Ele pega o próprio índice, né, do booking que está dentro do view model, certo? Nesse caso aqui, ele passa aqui, né, é um teste, né? Então ele vai tentar navegar para a tela, né? Verifica se ele conseguiu chamar essa função, esse teste verifica se ele conseguiu chamar a função, né, de o goRouter.push em algum momento durante a navegação, certo? E onde que essas rotas são configuradas? No arquivo router.dart, tá? Então, ó, router, aqui está o router. Vamos dar uma olhadinha nas rotas, né? Então tem todos os imports aqui que é preciso. E aqui a gente tem um goRouter, que é uma função que ele recebe o auth repository como injeção de dependência aqui. E ele começa a configurar as rotas aqui, ó. Por exemplo, ó, qual que é a inicialização do aplicativo? Sempre a inicialização do aplicativo vai iniciar quando ele for instalado a primeira vez, ou quando ele for aberto, ele vai inicializar na tela Home, tá? A tela Home é a tela inicial do aplicativo. Aqui é se ele quer fazer o debug. Aqui ele tem a configuração de redirect, tá? Então, ó, esse redirect aqui. Então, o que é esse redirect? O que é essa função aqui? Ele vai verificar se o usuário está logado, tá? Então, ó, final logged in, ele verifica pelo auth repositório, pelo repositório, né? Lembra do SSOT? Single Source of Truth. Então, ele vai lá no repositório verificar se o usuário está logado, tá? E aí, depois, se ele tiver logado, ele vai retornar. Se ele não tiver logado, ele vai retornar a rota de login. Se ele tiver logado, ele vai retornar a rota home, né? E se ele não entrar em nenhuma dessas condições aqui, ou seja, se ele não está na rota de login, né? E se ele não está se ele não está logado, então ele vai retornar nulo. Então ele vai continuar a navegação normal. É bastante importante vocês darem uma olhada melhor nesse redirect aqui, porque ele é bastante importante para quando a gente precisa, por exemplo, configurar um deep linking, né? E aí você recebe uma notificação, por exemplo, e o usuário não está mais
autenticado, ele não vai deixar você redirecionar, tá? O que que é esse refresh list enable aqui? É uma classe que até é legal a gente ler aqui, ó, refresh list enable, né? Deixa eu pegar essa propriedade, onde que está escrito em cima dela. Ó, esse refresh list enable, vou até traduzir aqui para vocês, ó. É o construtor padrão que configura a rota para gerar páginas de erros e tal. O que mais tem aqui, ó? A rota não pode ser nula e tem que conter uma rota que bate aqui. O que é esse refresh list enable aqui? Sempre que o auth repository, que tem o change notifier, mudar, ou seja, notify listeners, mudar o estado, ele vai reexecutar todas as rotas e muito provavelmente ele vai redirecionar, reexecutar esse redirect aqui, beleza? Para quê? Para verificar se o usuário precisa ser deslogado, por exemplo, ou logado novamente, tá? Ó, aqui tem as configurações da rota. Então, configurações normal. Aqui tem uma lista de rota. Então, a gente tem aqui, ó, o path, que seria o caminho, né? Routes.login e qual que é a tela que ele vai ser direcionado. Então, quando o cara acessar aqui /login, ele vai ser redirecionado para o login screen, que é a tela de login. E essa tela de login precisa de um login view model, de um view model, né? O que que é esse login view model aqui, tá? É o view model, né? Só que, na verdade, a pergunta é, o que que é esse Alpha Repository e por que que tem um context.read? Esse context.read, ele é do provider, tá? Então, ó, pacote provider, beleza? Então, as injeções de dependência neste aplicativo, aqui recomendado pela equipe do Flutter, são feitas pelo provider. É uma regra? Óbvio que não. Você pode usar o Gerrit, o modular, o que você quiser para você recuperar as dependências, tá? Agora a gente vai mostrar o arquivo aqui do provider, né, de configuração de dependências aqui. Então, ó, beleza? Ó, todas as dependências todas as telas são montadas, né? E todas elas têm aqui o provider como injetor de dependência, buscando as dependências de volta. Então, ao criar o view model, ele precisa do booking repository e do user repository. Onde que ele vai buscar isso? Lá no provider, via contexto, beleza? Talvez essa não seja a forma mais performática de injetar dependências no aplicativo Flutter. Talvez se você fizer uma busca direta pelo injector, por um Gerrit, por exemplo, talvez seja mais performático, mas nada que seja tão, sabe, gritante diferença, sabe? Aqui a gente tem rotas filhas, né? Então a gente tem rota filha aqui, ó, nesse caso. Então essa rota home, ela tem como rota filha a busca relativa, né? O search relative, né? Beleza? Então aqui. Então, por exemplo, você acessa barra home, barra search relative, né? O que mais que tem aqui? Injeção de dependência, tranquilo. Dá tudo daquela mesma forma, ó. E aqui tem várias, ó. Aqui na criação desse view model, tem várias coisas. Um ponto bem interessante, tá? Que tem aqui nesse booking relative, é que ele consegue executar, né, um command, ele consegue executar um command antes da tela ser realmente desenhada, tá? Ó, ele fala aqui, ó, when opening the book screen directly, né? Quando abrir a tela do booking diretamente, cria um novo booking do itinerary config que foi salvo em algum momento, né? Muito interessante isso. Eu vou mostrar para vocês um outro caso onde commands são executados na configuração da rota. Esse caso aqui, ó, onde a gente tem aqui o booking relate e a gente encontra um booking aqui, ó. Então, ó, o que que ele faz? Essa rota, ela é uma rota que é parâmetro, né? Então, ó, é booking relative, que é nesse caso aqui, ó, booking barra id. Então, ele pega o id da rota aqui, ó. O que que esse carinha aqui faz? Ele busca aqui o parâmetro na rota, ele instancia o viewModel e dentro do viewModel ele vai buscar o booking que passamos o ID. Esse caso aqui, um command 1. Em vez de ele vir aqui no construtor e fazer o seguinte, ó, em vez de ele fazer o seguinte, ó, quer ver? Load booking, né? Em vez de ele fazer isso aqui, ó, aqui dentro e passar, por exemplo, um ID e ele ter que receber como parâmetro aqui esse ID,
que ele faz? Ele executa pela própria configuração da rota, que é aqui, ó. Então, antes mesmo da tela começar a ser desenhada, ele já executa o command para a gente, beleza? Outra coisa que agora a gente vai ver é a questão do provider, né? Vamos dar uma olhadinha no provider. Ó, aqui, ó, router config, né? Aqui a configuração do router, né? Dentro do Material App. Então, a gente tem 3 arquivos, né? É o main development, main staging e o main. O main, ele vai ter a configuração do nosso projeto, né? Aqui tem o router config, beleza? E aqui tem o material app.router para a gente conseguir acessar o router config. O router aqui, beleza. Aonde que está a injeção de dependência? Vamos procurar agora. A injeção de dependência está dentro desses 2 arquivos aqui, ó, main underline development e main staging. E aqui a gente vai ter um multi-provider, né, que vai ter uma lista de provider, né, que seriam os change notifier, os repositórios, tudo está aqui. E aí tem dois arquivos importantes aqui, que é o provider, que está aqui dentro de config, que tem aqui, ó, primeiramente aqui, né, shared provider. Gente, o que é shared provider? São aqueles use cases que a gente comentou no vídeo passado, que eles precisam ser ou reutilizados por algum lugar da aplicação, né, use cases, regras de negócio que podem ser reutilizadas, ou são regras de negócio muito complexas, que são movidas, saem do view model e vêm para os use cases, tá? Então aqui está a injeção de dependência dos use cases. Então, ó, book create use case, ele fala aqui lazy true. O que significa lazy true? O lazy, né? O lazy factory ou o lazy singleton, o que ele acontece? Ele só vai ser instanciado, colocado em memória para ser utilizado, quando alguém solicitar ele da primeira vez, tá? Então, por exemplo, eu não, no momento que eu estou no aplicativo, eu ainda não precisei de utilizar um use case. Então, ele não vai estar em memória ainda. Mas uma vez que ele entrar em memória, aí sim, ele vai entrar como vai virar um singleton. Ele entrou uma vez, depois ele vira um singleton. E aí você pode buscar ele em qualquer lugar que ele já vai estar disponível. Ó, os providers remote, né, que são, deixa eu até dar uma olhada aqui, ó, providers local, né, e vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Deixa eu não salvar. Ó, então a gente tem 2 arquivos, né? Aqui, ó. O stage, né? O stage usa o providers remote, que são as configurações de API realmente configuradas, né? De acesso externo, a código de terceiro, que é realmente quando o aplicativo está funcionando. Então, ó, ele sai criando todos os providers. O API Client, né, que a gente já viu algumas vezes, né? O Auth API Client aqui, ele instancia o API Client. O Shared Preference Services, então, acesso a pacotes está aqui. E aí ele começa a configurar os Change Notifiers aqui, né? Os Destination Repository Remote aqui também, tá? Os Continent Repository. Então aqui tem as instâncias que você precisa de utilizar os repositórios remotos, que são os repositórios que você vai realmente utilizar no seu aplicativo em tempo de execução lá no cliente, né? Aí tem um outro também, que são os providers local, que são aqueles mocks. São mocks que são criados aqui. Você pode ver que a lista aqui de providers são menores, né? Então, ó, então ele retorna uma lista de single child widget, né? Que tem os providers aqui. E é assim que funciona a injeção de dependência. Então, ó, ele passa aqui, ó, Auth Repository Dev, como se fosse um Auth Repository, né? Então ele utiliza como velo. Ele também cria novos providers, ele lê os providers no contexto, então você deve imaginar que todos eles são lazy também, tá? Beleza? Então, ó, e aí aqui no final, o que acontece? Ele faz um spread operator aqui, para ele poder injetar aqueles use cases lá em cima, né? Esses carinhas aqui. Então, basicamente, nesse aplicativo aqui de recomendação do App Architecture, o nome dele, eu esqueci, como é que é o nome? O Compass App, né? O Compass App, ele utiliza aqui o GoRouter como injetor de dependência e ele utiliza o provider, quer dizer, ele usa o GoRouter como gerenciador de rotas, né? Para navegação e ele usa o provider como injetor de dependência. E você pode ver que o provider, ele fica somente
nas camadas mais acima do nosso aplicativo. Então, para você ler um provider, você vai ler na rota ou você vai ler dentro do próprio arquivo de configuração aqui do projeto. Diferentemente do que a gente fazia anteriormente, pelo menos eu fazia anteriormente com o provider, era ler o provider dentro do widget. Então, isso não acontece mais aqui como recomendação deles, tá? O que isso significa? Que você pode trocar esse provider aqui por qualquer injetor de dependência da sua preferência, tá? Você pode trocar o Go Router por qualquer um, modular, o Routefly, qualquer um gerenciador de rotas que você queira aí utilizar no seu projeto da sua preferência, tá? Então, lembrando, todas essas implementações aqui estão explicadas lá no nosso curso de Flutter da Udemy, desenvolvimento Flutter avançado. Tá tudo explicado lá, essa parte, e tá tudo com implementação e teste lá também, beleza? Então, se você tiver interessado, link na descrição aqui do curso, beleza? Então, espero que tenham gostado desse vídeo. Até mais e valeu!